Mas vamos começar aqui só sobre a pior Olimpíada da história. Então, o que a França ganha? Né? Eu gravei já um vídeo pra sair no canal Azul amanhã, mas eu já tenho minha tese na cabeça. Mas o que a França ganha em fazer essa missa negra, esse ritual macabro, essa inversão simbólica que eles fizeram ali? É um negócio assim, uma coisa é você dar uma lacrada, normal, hoje em dia todo mundo dá uma lacrada. Outra coisa é assim, a sua cerimônia inteira ser uma lacrada. Mas não houve nenhum momento que... Foi bonito de ver. Sim, assim, né? Eu acho que até comparando com a nossa época, porque a abertura das Olimpíadas, a gente parava realmente pra assistir, porque era um grande espetáculo, né? Você esperava ali fogos, esperava um show de verdade, que por mais que às vezes tinha alguma coisa que você não gostasse, era bonito de ver, né? Hoje em dia não é bonito. Dá até pra comparar, faz até sentido no tema da nossa live, né? Porque... na sua época você parava pra assistir assim, a Olimpíada na sua casa? Não. Era um evento, né? Assistir a Olimpíada a abertura da Olimpíada era um evento. Era realmente um evento familiar. Tanto a abertura quanto o encerramento. Sim. E você ficava vendo lá seus vovôs falando, mas a tal foi melhor. Por exemplo, todo mundo falava muito da abertura das Olimpíadas de 80 em Moscou. Tá? Realmente, as coisas coreografadas que estiveram lá. E houve a famosa cena do ursinho, acho que chamava Misha, tá? Procura lá, Bear Olympics 1980. O Bahia vai achar lá do ursinho chorando. Porque eles fizeram, sabe aquelas coisas de estádio com as placas? Uhum. Então eles fizeram um ursinho se movimentando e o ursinho... E a lágrima caía, né? A lágrima caía. Então muita gente se lembrou. Olha só, eu tô lembrando aqui de cabeça. Esse? Não, mas 80. Aí. Misha the Bear, 80. Ali Cry. embaixo. Foi Misha Bear, aquele Cry. embaixo. Ali, ó, embaixo, ó. Esquerda. Segunda linha. Aí, ó. Aí. Só que acho que dá pra procurar no YouTube e você botar ele chorando, que eles conseguiram fazer. Caiu uma Não lágrima, pode, né? hein? Será? Não, isso aí tem direito. É mesmo? Mas todo mundo entendeu que era bonito. Era bonito. E outra, um grande difícil de produção, você treinar essas pessoas, né? Tinha todo um preparo realmente artístico. Cara, eu vi um trecho da Lady Gaga ali com os caras fazendo... Os caras estão fazendo a coreografia tudo errado. Tipo, eles estavam errando. Um fazia um braço e o outro depois atrasava. Hoje, Quer outra coisa? Não era ao vivo, tá? Foi gravado. E aí os caras... Aí depois não, e ainda teve uma mina que caiu. Não era ao vivo? Tava gravado e a mina caiu? Assim, a dançarina caiu. Era outra coisa que estava acontecendo na hora. Não era ao vivo. Outra coisa. Agora eu esqueci o que ia falar. Mas só voltando assim, ó. A gente consegue lembrar de cenas emblemáticas de praticamente todas as Olimpíadas. 80, o ursinho, o Misha. 84, a Olimpíada de Los Angeles. O cara com o jetpack ou com uma corda que ele entra no estádio lá em Los Angeles. 88 em Seul, já não lembro. 92, a cena emblemática do cara. Essa é muito bonita, essa é muito bonita. Tá? Que vai ao foguinho assim, e acende. Esse é muito bonito. 96, não lembro da cena emblemática. 96 foi Atlanta? Atlanta foi... não lembro, cara. 2000 foi a Olimpíada de Sydney, a abertura bonita e moderna, mas nada muito emblemático. 2004, belíssima abertura da Olimpíada de Atenas, tá? Belíssima. Foi linda. De Atenas foi... Assim, a Grécia realmente quebrou ali fazendo a Olimpíada, mas foi belíssima, com as referências clássicas todas. Mas entregaram um espetáculo. Entregaram. A Olimpíada seguinte foi a Olimpíada de 2008 em Pequim. Assustadoramente grandiosa. Eu acho que foi a mais grandiosa de todas até agora. 2012, a Olimpíada de Londres. Blé. Muse tocando. Mas foi meio blé. Eu lembro que tinha umas bandas de rock. Muse e Arctic Monkeys tocaram. Nada muito especial. 2016 do Brasil. Vocês vão brigar comigo. Eu não gostei. Assim, na hora que eles iam representar o Brasil, era basicamente o Rio de Janeiro e favelas. Sim. O Brasil não existia São Paulo, não existia o Sul. Foi num estádio, abriu uns panos, era um negócio assim, né? Não foi muito bonita também. Foi com o Caetano, né? Isso, assim, era uma representação. O máximo que existe no Brasil é o Rio de Janeiro, um pouco do Nordeste, e o resto do Brasil não existe. 2020 era pra ser Tóquio, aí jogaram pra 21, se eu não me engano. Ou 22, sei lá. E Tóquio foi legalzinho, as referências de anime deles. Eu não gostei, eu lembro disso aí, dos animes. E no final... Tinha uns estádios, uns Goku lá. Uns Goku. Tinha uns Goku andando. E chegamos agora à eleição... as Olimpíadas de Paris, que basicamente não tem nenhum elemento francês. E acho que essa é a grande sacada dessa abertura de Olimpíada. Eu ia perguntar pra vocês, vocês viram? Não há nenhum elemento francês lá. E a grande demonstração que eles querem ter é a de que a França é a nova Europa. É uma nova Europa que sucede à velha Europa.
Então é a Europa trans, é a Europa woke, é a Europa dos imigrantes. E acho que eu citei, assim, no meu vídeo, uma cena que pra mim é a mais emblemática de todas. Pra mim a cena mais importante, obviamente que dá pra captar a semiótica. Há um senhor de idade, bem velho, deve ter uns 90 anos, que foi atleta olímpico. Ele é levado com uma cadeira de rodas. Ele é o penúltimo a levar a tocha. Um senhor velho, branco, francês. Ele pega a tocha e entrega pra um jovem negro e uma jovem negra. Eles dois acendem a tocha nele, e aí esses dois acendem a tocha. Por que pra mim é emblemático? Porque o futuro da França são esses jovens. A França, o homem francês é que igual a demografia francesa, né? É um velho. É um velho que tá morrendo, né? Eu não digo nem que aquele senhor é um boomer, ele é de uma geração anterior à geração boomer. Geração que tá morrendo. Então ele tá ali representando a velha França morrendo, passando o bastão pra uma nova França que tá surgindo aí. Se vai dar certo ou não, se tem assimilação ou não, aí é outros 500. Mas acho que, como essa foi a cena final da cerimônia como um todo, eu acho que foi o sinal que eles queriam passar. E aí esse sinal tem uma coisa, aí também, né, eu não quero falar demais, mas já vou passar pra vocês, que assim, talvez eles querem demonstrar ali que a grande tradição francesa é justamente a tradição revolucionária. Os franceses são revolucionários por excelência. A França é o país das revoltas, das revoluções. Paris, eles sempre falam, Paris, tem algo de errado em Paris se não tiver um protesto, uma rebelião em Paris. Então, eles são o país disso. Então, como essa é a única tradição deles, eles estão lá fazendo ruptura com tudo, a ponto de você já não saber mais o que é um francês. Tanto que toda vez que um homem... Eles estão acabando com a linguagem, tipo Pollock? Hã? Mas é isso, mas é isso. Eu tô brincando. Mas é uma linguagem de ruptura mesmo. E acho que pra terminar, né, que eu já terminei aqui, toda vez que um homem francês branco é retratado, em geral é retratado como um homem francês gay, ou um homem francês trans. Eu acho que tá aí, assim, o desenho que eles quiseram passar tava claro. Aí eu jogo a bola pra vocês. E claro, eu acabei de gravar um vídeo disso também, você trouxe outros elementos ali que a gente tá falando menos nas redes sociais, mas pra quem não viu também, coloca aí, por favor, Pirajá, a questão da Santa Ceia, né? Assim, é ofensivo até. Não, e uma coisa que eu digo assim, desculpa só te interromper, é ofensivo com a fé de um atleta que vai participar de um jogo, cara, de uma competição. Então a abertura do jogo que eu vou participar é ofendendo a minha fé. E eu não tô falando isso para fazer defesa dos cristãos especificamente. Qualquer que seja a fé, você não pode ofendê-la na abertura do jogo, onde o protagonista é o atleta. É tipo te chamar pra minha casa, aí eu sei que você, sei lá, você é cristã. Aí eu pego e ponho uma estátua de Jesus trans na sala. Você vai falar, eu sou bem-vinda na sua casa? Exatamente. Porque a maior parte né, dos atletas, eles são cristãos, né? E aí você começar com essa cena... e aí até no começo eu não assisti... E aí me falaram, eu falei, não, gente, acho que vocês estão exagerando. Não, é realmente, assim, as cores, é uma réplica mesmo da Santa Ceia. Lógico que é. Jesus é uma gorda, é um travesti, é isso? Se é travesti, é uma se mulher mulher. Não, Jesus é uma mulher gorda DJ. Eu não sei o que é o DJ, eu tô tentando entender. Agora que eu não vi, eu tava no podcast, eu só vi agora. Ela tem uns eu não sei o nome, um playdeck, sei lá o nome. Ela é uma, assim, Jesus Cristo se tornou uma mulher gorda DJ. Nunca vi sinais de Jesus discotecar, mas assim, parece que Jesus tem novas prioridades, hobbies, né? Novos hobbies, ao invés de carpinteiro. De dividir o pão, ele dividiu a playlist dele, então, em pendrive pros discípulos. Então, isso é ofensivo, né? Porque uma coisa é você colocar, às vezes, não, a diversidade, um trans, ok, né? Numa dança, ali, num contexto. Mas você tirar de contexto uma cena bíblica, né? E você desvirtuar totalmente essa cena, você nem replicou, você pegou essa cena e você só colocou todos os elementos para tirar toda a legitimidade daquela cena e mudar completamente aquela cena. Então, isso é totalmente ofensivo, né? Isso não é só quebrar paradigmas, isso é ofensivo. Eu acho que poderiam ter trans na dança, enfim, lá junto com a Lady Gaga dançando, tudo bem. Mas essa cena, ela, assim, para mim é um retrato de um além de mau gosto, de uma coisa extremamente ofensiva para todos os cristãos. O lance é o seguinte, cara, ninguém aqui é politicamente correto, né? Com isso não se brinca, não é isso, cara. Né? Se você vai, sei lá... Mas com isso não se brinca. Calma. Se você tiver num palco de stand-up e você quiser fazer uma peça zoando a religião de alguém, cara, beleza. E quem consome, quem gosta disso, vai lá e vai consumir, não tem problema. Eu quero fazer uma peça zoando Maomé. Faz. Quero fazer... Não tem a peça daqueles caras,
na terra de Godá. Hermanoteu na terra de Godá. É uma zoeira bíblica e é boa, Sim, é muito sim. bom. Aquele cara é inteligente, aquele cara fez uma... Mas é pra adulto, né? Exatamente, você vai lá e você assiste, você paga pra assistir uma peça que você sabe o que esperar. Agora, você usar, como eu falei, uma abertura de um jogo, onde basicamente a regra é, nós vamos ter uma competição com gente do mundo inteiro. Então, a gente vai abrir o negócio ofendendo essas pessoas. Tipo, ó, quando você vai num hotel e você vai... Arthur, eu vou discordar de você. Do quê? Da sua premissa. Mas é E só lá vamos pelo nós. prazer da discordância. Quando você vai num hotel, por exemplo, você vai descer pro café da manhã, então você tem uma série de espécies de cafés da manhã diferentes que você pode ter. Você vai ter lá ovos mexidos, você vai ter lá tapioca, você vai ter lá linguiça para quem come linguiça, você vai ter carne seca, você vai ter mandioca, você vai ter fruta, você vai ter iogurte. Por quê? Principalmente se você está num local turístico que recebe gente do mundo inteiro, você quer agradar o máximo possível a maior gama de tipos de cafés da manhã que as pessoas possam desejar, certo? Quando você faz uma cerimônia onde você está juntando todo mundo, tipo, olha a delegação de não sei quem, é o barquinho lá, a galera, tipo, é uma festa, tipo, eu quero competir com você no fair play e tal. E você torna como abertura uma ofensa, porque isso é uma ofensa à fé alheia, você está dizendo, você não é bem-vindo aqui. É isso que você está fazendo. Você já começa o jogo falando para você não é bem-vindo aqui. Na intenção de incluir, você está excluindo. Exatamente, cara. Exatamente. Só Vai fazer lá. um comentário aqui. Os amandistas no chat estão, né, estão elogiando a Amanda, que a Amanda está muito bonitona. E aí eu vou reforçar muito falando a obrigada. seguinte coisa. Vocês ficam lá gadeando um monte de filha da puta que não gosta do movimento, que xinga o movimento, que fala merda da gente. E tá aí a Amanda precisando de vocês. E vocês sabem que a Amanda tem uma grande missão agora em outubro, né? Verdade. Espero que, assim, tenham prioridades aí, né, seus gado? Pelo amor de Deus, Obrigada. né? Quer gadear? Existe uma fila, entendeu? Caralho. Obrigada. Desculpa Nossa, aí. eu tô exausta de gravar o dia É. inteiro hoje. Falei, meu Deus. Bom, o que você ia discordar do Arthur? Não, Porque agora eu fiquei discordar do curiosa. Arthur, eu vou dizer assim, você sabe que eu não sou um cara religioso, tá? Sim. Mas eu vou falar aqui como um ateu pró-religião. Ou eu não sou um ateu, vou botar aqui como um sujeito não religioso pró-religião. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ser meio que dogmático mesmo. Eu acho que tem que ser meio que tabu na sociedade você fazer piada com a religião dominante em uma determinada sociedade, sim. Então você não pode ter a peça Hermanoteu na terra de Godá? Eu acho que assim, o que eu quero entender é o seguinte, culturalmente, você fazer isso, se essa religião quiser ser respeitada, tá? É que eu vou falar, vai Renan arrumar, eu tô defendendo sempre a posição errado, complicada. cara. Ela vai ser O cara vai fazer? Eu acho que em última instância ele pode fazer. Então, ele pode fazer, o cara pode fazer. Só que isso tem que ser um tabu. Se não é um tabu, é porque aquela sociedade já se laicizou o suficiente Mas, para que. Mas, já vou chegar nisso. Pra que esse tipo de coisa aconteça. Esse tipo de coisa vai acontecer, tá? Justamente sociedades que são laicas e que se laicizaram o suficiente a ponto deles passarem a ridicularizar a própria religião. E o fato de estarem ridicularizando a própria religião é também sintoma de um processo em que a religião perdeu, inclusive, a conexão dela com a realidade. Ela se tornou como se fosse um hobby. O cara vai na igreja como se fosse um hobby. Cara, Entendeu? Então, assim, é complicado, porque eu sou... Não, mas então eu posso esticar isso e falar assim, cara, eu acho um absurdo a gente fazer pesquisa com células-tronco. Não é. Claro que sim. Não é, eu acho que não. Claro que sim. Se você tem uma sociedade inteiramente baseada nos tabus que a religião prega, existem coisas que você pode extrapolar Mas eu acho que alguns interpretação. tabus são tabus. Eu acho o seguinte, Então, cara. peraí. Então, Eu posso fazer pesquisa de célula-tronco. Olha lá. É. Quando eu comecei, ele já tá com preguiça de argumentar. Cara, Pesquisa é que- com célula-tronco, tudo bem. Piada com Jesus, não. eu acho que piada com Jesus tem que ser um tabu. Eu não estou aqui falando que tem que ser proibido. Eu tenho que falar que tem que ser um tabu. Mas aí que tá. Esse Tem que ser um tabu. ele tem que ser, Sim, entre aspas, natural. O que eu quero dizer é, os cristãos têm que Não fazer pode- ser um tabu. Mas eu acho é que tem um tabu. que custar... Por exemplo, se você fizer uma peça de Jesus trans, você não vai ter pessoas normais indo assistir. Você vai ter um bando de esquerdista ideológico indo lá falar que aquele lixo é bom. É não isso. sei. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a religião se quiser se fazer respeitada, ela vai ter que tratar como um tabu. Porque hoje é um tabu eu Então, falar o que de você tá falando é o anjos. seguinte, pra você ter uma religião respeitada, você tem que ter um certo nível de opressão. De opressão, De limite, de pressão. limite. Sim.
Até porque isso existe para outras coisas. Não, mas então... Ora, se você quiser respeitar crianças em escola e não mostrar pornografia para ela, você vai ter que oprimir posições minoritárias sobre sexo na infância. Eu concordo com você. O problema é o seguinte, uma pessoa que quer fazer uma piada sobre uma religião, ele também pode estar fazendo uma espécie de questionamento que é válido. Sim, porque o problema é onde você desenha a linha. Sim, a linha vai ser desenhada dentro da cultura, não necessariamente dentro do sistema normativo. Tudo bem, cara. E aí a questão é, os cristãos... E aí eu vou falar uma coisa assim. Eu tô falando aqui um cara que não é um sujeito religioso. Os cristãos, se quiserem se fazer respeitados, eles vão ter que se fazer respeitados. Porque a galera woke é o seguinte. Ontem estavam reclamando que o Emílio fez uma piada com o apresentador da Globo. E aí houve uma campanha, inclusive estão pedindo a cabeça do Emílio. Né? Porque o Emílio fez uma piada com um cara gay. Não haverá da parte dos cristãos nada disso com relação a é mais permissivo. Não, os cristãos são muito mais permissivos. E aí sabe o que eles se tornam? Eles se tornam frágeis. E o que acontece? Isso é apenas sinal de que eles são uma força cultural dominada e não dominante nessa sociedade. Não, cara. E o Nossa, que é verdade. Cara, pelo amor de Deus. Então, peraí. Então, se uma pessoa fizer uma piada com Jesus... as pessoas têm que pedir a cabeça dessa pessoa que fez uma piada? Eu acho que os cristãos... Olha só, se isso não for natural, se a pessoa não sentir uma repulsa natural daquilo e ela tiver que sentir, porque existe um tabu, você não consegue desenhar a linha do que é ou não coerente, como eu te falei. Por exemplo, eu posso chegar pra você e falar o seguinte... Histórico. Não, eu acho que inseminação artificial é contra meus preceitos. Eu não tô aqui desenhando qual vai ser... Esse é o ponto. Eu não tô aqui desenhando qual vai ser a fronteira. O que eu tô só falando... É só você falar. Eu acho que tinha que ter uma fronteira aí. O que eu tô só falando é que os cristãos têm que se fazer respeitados se eles quiserem ser respeitados. Esse é o ponto. Se isso vai ser mais opressão ou não, se vai ser duro ou não, aí é do jogo. Mas, cara, vamos lá. A palavra respeitada, a palavra respeitada é uma definição ampla. Então, eles vão ter que fazer... Mas é que o outro vai ter que ser através do uso da força. força. Então, você quer que seja assim? Então, vamos lá. Quer que eu coloque aqui? Talvez eles vão ter que ser muito duros a tal da bancada evangélica ou bancada católica. Então, você está dizendo o seguinte... É do jogo. Então, eu entendi. Então, peraí, deixa eu terminar só uma coisa aqui. Então, deixa eu entender. Existe uma peça que é Hermanoteu na Terra de Godard. Em alguma instância, ele pode ferir os preceitos que um Silas Malafaia não gosta. Logo, vamos dar o poder do uso da força para pessoas como Silas Malafaia, para que humoristas não... O que você Renan, o que você falou dá para você colocar na elasticidade das palavras que você usou isso? Não, eu estou falando que eles têm que se fazer respeitar. Aí é que tá. O que é respeitar? Defina respeitar. Olha só. Se eu quis fazer respeitar, os cristãos, para começar, em todos os lugares, os cristãos foram absorvidos pela ideia laicizante no Estado liberal. Eles perderam a conexão Estado e religião. E isso, em todos os lugares que isso aconteceu, foi permitindo, através da permissividade da sociedade liberal, um discurso que no começo era humor com cristão, olha como nós somos abertos, a ponto de eles terem perdido qualquer tipo de papel que existe das religiões nas sociedades, que é um papel de um superestrato cultural. Sim. Que façam que as pessoas entendam as normas religiosas como obrigações e o desrespeito àquela religião e aos símbolos religiosos como tabus. É uma coisa que se aprende em direito com direito positivo, inclusive com Hans Kelsen, que não existe norma sem sanção. Norma sem sanção não tem validade. Eu quero dizer assim, se existe uma regra, não fará alguma coisa, mas o que você vai sofrer se você não fazer nada? Se você infringir essa lei? Nada. Então, ora, essa lei antes você estava falando que você não quer necessariamente uma opressão normativa. Mas eu estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando necessariamente a norma vinha através do Estado, estou falando que as normas sociais, por exemplo, você ficar xingando Jesus Cristo em público, hoje o custo de você humilhar um cristão ou humilhar a religião do cara pública, o custo é zero. Enquanto que o custo, eu não estou falando de custo jurídico. Eu discordo disso. Não, você discorda, cara, mas... vai na frente de um colégio de freira e fica desrespeitando isso. Algum pai vai te dar um tapão na orelha. Vai demorar muito. Faz você um vídeo no seu canal hoje falando mal de Jesus e falando mal de trans, pra ver o que você vai ser punido. Eu perco 500 mil de inscritos em uma semana. Não, você pode... Não é nem punição. Zero. Não, assim, a punição do YouTube, o Arthur vai perder seguidores, sim, de direita. Punição do YouTube vai ter muito mais se ele fizer um vídeo sobre o negócio muito de trans. Mais trans do que Jesus. Tudo bem. Só que está normalizado na nossa sociedade. Mas veja só, o erro de um não justifica o... Não é o erro, mas não é sobre erro, Arthur. Você calma. Eu não acho certo o YouTube proibir você de falar de pautas trans. Eu acho errado. A gente denuncia isso aqui toda hora. Agora, não é porque eles fazem isso que então a gente também tem que oprimir o discurso de piadas contra Deus. Não, mas... Não é oprimir o discurso de piada contra Deus. Eu tô falando que os cristãos tem que se fazer respeitar nessa sociedade. Cara, você tá repetindo o chavão. Vamos lá. Tem que se fazer respeitar. Você não tá conseguindo definir o que é se respeitar. Porque, o cristão tem que fazer campanha de cancelamento. O cristão tem que fazer... Calma. Beleza, isso aí tá dentro das normas democráticas. Isso aí tá totalmente dentro das normas democráticas. E o ponto... Aí eu vou falar do segundo ponto.
tá? Porque um dos argumentos que todo mundo tá colocando é ninguém faz esse tipo de piada com muçulmano. Que também não é verdade. Nossa, eu não fazem. fiz um tweet não hoje. Fazem, eu fiz um tweet hoje. Arthur, falar que Posso tá falar? normalizado Posso fazer falar? piada com muçulmano é um absurdo. Posso você falar. falar? Posso falar? Vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte. Eu fiz um tweet hoje zoando que eles jamais fariam isso, zoando o Islã. Por quê? Porque, sim, existiria um risco grande de você sofrer violência, né, com as pessoas que se ofendessem com isso. Mas mais do que isso, existe um risco maior de você ser cancelado. Porque hoje você falar mal do Islã não é o que a Beautiful People quer. Cara, é isso. Mas a Beautiful People não sai em defesa dos preceitos religiosos islâmicos, Arthur. Opa! Não, Opa. ela faz. Não. Depende, Ela não faz. se for de matrizar. Não. Se for fazer defesa dos preceitos religiosos islâmicos, eles não fazem. Eles fazem a defesa do fato do sujeito ser islâmico dentro de uma ideia de minoria e dentro de uma ideia de colonialismo, de que eles são vítimas do colonialismo. Isso você pode entrar, porque eles são uma minoria religiosa e eles são. Mas os preceitos. Preceito é diferente da fé como um todo, de maneira genérica. Dos preceitos. Não, eles não vão ser favoráveis a nenhum preceito islâmico. Mas Isso eles não vão cancelar. Não são. O que tem é o seguinte, você tem um tabu imposto dentro das sociedades ocidentais em falar assim, de maneira aberta, como falam do cristianismo, falar do Islã. Eles não falam. E é perceptível. Mas por que você acha que isso existe? Porque, por lei e ordem. É tabu. E dois, dá medo. Três, a reação dos muçulmanos vai ser nem um pouco bacana. Você tá falando o seguinte, o cara ele não faz piada com o muçulmano porque ele tem medo de sofrer uma violência. Isso é uma das coisas. Também. Mas eu não estou justificando que tem que ser isso. Até porque... É o que eu ia falar, porque assim, tem dois pontos aqui. Primeiro que eu não acho que isso é inteiramente verdade, porque é muito mais um medo de um cancelamento do que ser, sei lá, um homem-bomba que explodir em casa. Lá na França, o homem-bomba explodir. Eu sei que tem o cara lá, Suécia, o Charlie Hebdo e não sei o que lá. Não tô entrando de Charlie Hebdo. Até porque, assim, falar que a crítica e a zoeira com o Islã é o cara fazer uma charge no Charlie Hebdo é muito diferente de você estar na TV, de você fazer vídeos, de você ter uma produção cultural toda destruindo o cristianismo. Independente disso também, não dá pra gente achar que isso é certo. Olhar pros caras e falar, ninguém está zoando os muçulmanos porque eles são violentos. Logo, os cristãos precisam seguir o mesmo caminho. Eu discordo completamente disso, cara. Sim, se você acha que o caminho é você jogar bomba, eu não estou falando isso. Eu não tô falando isso. Mas aí, de novo, quando não você tô fala... falando isso, mas eu tô falando assim, que é o seguinte... Os cristãos têm que se fazer respeitar. Tá muito ampla essa definição. Sim, é amplo, sim. Agora, eu não preciso traçar a estratégia de todo aí mundo. fica fácil, né? Eu também posso vir aqui e falar assim, cara, eu acho que se eu não desrespeito, isso não pode acontecer. Falar uma das coisas, o que fazer pra não isso acontecer? Por exemplo, a qualquer... Eu acho que a igreja deveria, por exemplo, fazer uma carta contra... Beleza. Uma carta, gente. Sou totalmente é um começo, mas isso não vai ter. Nem isso vai ter. Não vai ter. Mas não é uma carta. Tinha que organizar marcha. Sim. Tinha que organizar campanha de tirar financiamento. Fazer lobby político, os políticos eleitos. Isso, beleza. Tudo isso. Mas isso é um começo. Isso é um começo. A questão de se fazer respeitar, e aí eu gosto de falar, vou me fazer respeitar na política, é uma coisa extremamente ampla. A gente citou o caso dos islâmicos, a galera tem medo físico. Sim. Tem medo físico. Mas não é o fator predominante, não é o fator majoritário pra você não fazer uma piada. O medo físico no Islã? Opa, no Islã? você pegar um cidadão... Pera. É tabu. Se você pegar um cidadão médio francês e você quantificasse assim, por que você não faz uma piada com o Islã? Porque você tem medo de alguém vir aqui te matar? Ou porque você tem medo da sociedade achar isso zoado e te cancelar porque você tá zoando uma minoria? Isso aqui pesa muito mais. As duas coisas. As duas coisas. Muito menos, cara, muito menos. Então, aí você vai falar, não, tudo bem. Uma televisão... Aí é outra história. Porque a televisão pode se tornar alvo de um atentado terrorista, por exemplo. Na Europa, todos esses medos estão juntos. Porque a gente não pode usar o exemplo do Brasil aqui, que o Brasil nem tem um Islã aqui pra valer. Agora, na Europa, são todos esses medos juntos, sim. Existe o medo físico, existe o medo do cancelamento, existe um tabu, existe a questão minoritária. O Islã é uma religião de populações minoritárias dentro da Europa. Existe a ideia, que é uma ideia plasmada dentro do Ocidente, que o Ocidente precisa ser laico. Então existe uma tendência de desconstrução de tabus, que em geral vem de uma moral cristã, que precisa ser tocado no Ocidente. Isso é real. E aí, o ponto que eu tô colocando aqui, que é um ponto que é problemático, por isso que é esse ponto da discussão, é o seguinte: o cristão, se quiser ser respeitado, vai ter que se fazer respeitado. Em alguma medida, isso vai soar estranho. Tanto que sou estranho. Não. Sou estranho que eu tô falando aqui pra vocês. Depende. Entendeu? Quando você citou coisas que são absolutamente aceitáveis, fazer campanha de cancelamento, ok. Fazer marchas, ok. Fazer patrocínio. Beleza, eu acho que tá tudo dentro. O problema é quando você deixa amplo, e aí eu trago exemplos absurdos do tipo, então um Silas Malafaia
pode falar que uma peça como Irmão Hotel na Terra de Godard Gente, mas- não pode existir e você vai falar, parabéns, os cristãos estão se fazendo respeitados? Não. Mesmo porque eu posso apontar uma série de hipocrisias desse pensamento, como, por exemplo, então um pastor safado, como é o Silas Malafaia, usar inclusive dinheiro público em nome da suposta fé dele é uma coisa respeitável, enquanto uma peça satírica, que um ator ali pode ser absolutamente cristão, é uma coisa que tá desrespeitando? Não, cara. Essa linha tá muito mal desenhada. Ela tá tipo Ela não tá mal desenhada. Eu tô falando o seguinte, não, você tá pegando um exemplo anedótico de um pastor que todo mundo considera bizarro e que é dinheirista. Você tá falando, olha, ele vai poder fazer isso, ele fazer aquilo. Não, eu estou falando aqui de maneira bastante aberta. Tá? E então, não se é aberto o suficiente, eu posso incluir isso na definição. Não, porque aí você tá tomando todo pela parte. Você tá pegando uma parte e você tá tomando se todo. Se eu falo o seguinte, ó, pessoas de camiseta azul podem entrar aqui. Não. Se o Bahia puser uma camiseta azul, ele pode entrar aqui? Pode. Não. Você tá tomando todo pela parte. Porque você tá falando o seguinte, que você tá reduzindo a ideia de que cristãos e a população brasileira não é composta de Silas Malafaias. O cristão comum brasileiro mas a gente é o cara não faz que é as coisas roubado pelas gerais. Mas eu tô falando em termos gerais, deixa eu só comentar. Eu tô falando em termos gerais porque, em termos gerais, o cristão não é respeitado. E não é só o Silas Malafaia que é desrespeitado nisso. Você tá falando assim, como o Silas Malafaia vai usar os meios de ação que ele dispõe. Eu não tô falando do Silas Malafaia usar os meios de ação. Eu quero entender por que esse cristão que se sente desrespeitado, ele sente que nada vai acontecer com quem tá desrespeitando ele diuturnamente. E quem tá desrespeitando ele não é alguém que tá num bueiro, no meio da rua, numa sarjeta. São as pessoas em posição de poder que estão desrespeitando ele. São as pessoas no judiciário que desrespeitam ele. São as pessoas na imprensa que desrespeitam ele. São as pessoas nas artes que desrespeitam ele. E ele se sente tipo assim, pô, eu sou majoritário aqui, em termos populacionais, mas eu sou minoritário em termos de representação. Sim, mas vamos lá. Então tem algo de doente aí. Então vamos lá. Então ele tem que se fazer respeitar. Me define uma coisa aqui. O que é um desrespeito do judiciário contra um cristão? Dá um exemplo objetivo. Cara, eu vou dar o aborto. Aborto. O aborto, exemplo assim, como assim? O aborto é um desrespeito. O aborto ele é considerado... Mas calma, ele não é legalizado no Brasil. Meu Mas Deus do com céu, canetadas Arthur, ele quando o Barroso e a Rosa Weber tentaram agora, eu entendi. Através de canetada, passar, e o próprio aborto falou que ele trata, o Barroso trata isso como uma luta necessária do judiciário. Eu sei. Também. Então, você concorda que isso é um Brasil, desrespeito tá? a toda a sociedade, inclusive os que não são cristãos? Não, Arthur, cara. Mas Arthur, majoritariamente... Não, assim, vamos lá. Não, É que é um desrespeito. princípio cristão. Isso pode que é. acontecer, mas isso é fundamentalmente uma casa que, se você for pegar os representantes da luta contra o aborto, assim, eu posso puxar historicamente, o aborto começa a virar um tabu mesmo em Roma, porque em Roma existia aborto. Não, cara, mas pera, não é isso que eu tô calma, falando. você está tentando dissociar a ideia da luta contra o aborto dos cristãos. Não, e é uma luta cara. essencialmente cristã. E vou te falar, mais católica do que protestante. Tudo bem, não tem problema. Você pode trazer esse elemento. A questão é o seguinte, você não pode dizer que esse desrespeito do judiciário, a sociedade como um todo, por diversos motivos, inclusive institucionais, que um membro da Suprema Corte ele não pode legislar, ele deve ser parado por um tabu religioso que você não sabe quais são as consequências colaterais. Tabu religioso? Você falou, cara. Você tá falando da questão do aborto ou não? Também. Não, o nosso ponto central é o seguinte. Você falou que deve existir tabus para que você seja respeitado enquanto cristão. Ok, isso é uma definição absolutamente ampla. Aí eu tentei falar o seguinte, tá, no judiciário, onde você encontra isso ferindo esse princípio? Aí você trouxe um ministro do STF ferindo isso. Tudo bem, cara. Só que isso, além disso, tem outras coisas que, a meu ver, são mais importantes, como, por exemplo, é um desrespeito de todo o nosso sistema representativo, um ministro da Suprema Corte querer legislar sobre uma matéria que a sociedade brasileira não quer. Isso é maior. Não é, isso é maior. Claro que é maior, cara, porque uma pessoa que não é cristã... O cara é um progressista. Eu não tô defendendo ele. Mas não, não tô falando assim, ele é um progressista. Eu tô falando assim, um progressista acredita que certos tabus e certas convenções sociais, elas precisam ser superadas em nome de um conjunto de valores novos, diferentes, que eles consideram, por exemplo, libertários. Esse conjunto de valores, via de regra, não estão aqui porque as pessoas caíram do céu de paraquedas. Tá aqui porque são valores, na maior parte das vezes, em grande parte das vezes, oriundos de uma cultura que a gente chama de cristã. Não, judaico-cristã não. O nome judaico-cristão é uma invenção do século XX. A cultura cristã, majoritariamente europeia, herdada dos nossos avós, bisavós, tataravós. Beleza? Esse conjunto de práticas, eles combatem. E é aberto o combate deles. E esse combate, naturalmente, se você está se chocando com um conjunto de valores, e se ambas as partes se enfrentam,
mutuamente, você vai falar que tem um enfrentamento entre ambas. Então você pode falar, isso é uma afronta à fé dos caras. É uma afronta à fé Mas dos eu não caras. discordei disso. Então, mas você tá negando que é uma afronta. Não estou negando que é uma afronta, Então pronto, cara. ué. O que eu estou dizendo é o seguinte, a ferramenta para você combater isso não é você criar essa definição ampla de que isso deve ser combatido por conta de um tabu religioso, que é isso que você Sim, falou, sim. que deve ser uma criação que inclusive abre interpretações, pro meu exemplo anedótico, de um pastor como Silas Malafaia, falar então que uma Arthur, peça você não sabe pode... o que é e aí um o cara fala assim, tabu? não, sabe por quê? Você não pode pegar o cara lá fazendo a peça, porque lá no ministro, lá no Supremo, tem um progressista querendo acabar com os nossos valores. É o que eu tô falando. Você começa a usar Não, você tá pautas misturando as ações. legítimas Você tá misturando. Você sabe dentro o que de é uma um tabu? definição ampla. O que é um tabu? Não sei, cara. Você Ah, definir sabe? agora em poucas Então, palavras. tabu, não sei. de maneira pura, são convenções sociais, em geral, tratadas como religiosas, né? Se não religiosas, convenções sociais fundamentalmente importantes, convenções culturais dentro de uma determinada sociedade, que as pessoas consideram que infringir elas é uma falta muito grave. Isso aqui eu posso colocar de uma maneira muito ampla. Ela pode ser uma regra não escrita dentro de uma sociedade. Até porque sociedades vamos dizer, pré-históricas, tem tabus. Então o tabu religioso está lá disso. Mas todo mundo tem vários tabus. Um tabu, por exemplo, comum em sociedades do Ocidente. Comer carne de cachorro é um tabu. Comer carne de cavalo é um tabu. porco também. Eu nem sei se tem na legislação que é proibido comer carne de cachorro. Mas é convencionado que certas coisas não se fazem. Entendeu? Quando eu falo que certas coisas se tornam tabu, é que você consegue imprimir dentro de uma cultura normas sociais tão poderosas, mas tão poderosas que as pessoas não vão querer infringir elas. Entendeu? Uma delas é, sei lá, zoofilia. Você não precisaria ter uma lei escrita para as pessoas acharem bizarro zoofilia. Entendeu? O cristianismo tem que impor, se ele quisesse fazer respeitado, tabus nessas sociedades, tabus culturais, que façam com que as pessoas tenham medo de desrespeitar esse tabu para que o cristianismo se faça respeitado. Por quê? Porque os adversários do cristianismo se impõem enquanto cultura através de novos tabus. Então, hoje você fala de um anjo, que eu tô chamando de anjo, é um tabu. Eu também acho. Só disso, esse é o ponto. Eles têm que estabelecer tabus. Como eles vão fazer isso? Limite. Eu discordo disso porque é o seguinte, cara. Eu não acho que você combate um tabu com outro tabu. Você pode até usar isso como um instrumento combater como, então? Você pode até usar isso como um instrumento de convencimento de massas. Mas o problema é que a definição de tabu, como você mesmo disse, ela parte de convenções sociais. Tá. Vamos desenhar uma linha. Qual vai ser a convenção social objetiva para dizer o que é permitido e o que não é permitido em termos de representações religiosas? Então vamos lá. Você pode representar uma Ave Maria do jeito que você acha que ela é? Pode. Você pode fazer uma caricatura de Ave Maria? Já não pode. Quem é que vai desenhar essa linha? Quem é que vai desenhar essa linha? A mesma sociedade que desenha... Mas O quê? Arthur... Pra a mesma você, sociedade então, que desenha uma essa linha linha... que zoofilia não é legal. Não, pera. Não. Isso tá escrito. Mas não precisa estar escrito, Eu Arthur. sei, cara, calma, mas deixa eu te falar. Renan, porque a norma deixa eu escrita terminar o ela é raciocínio, baseada cara. em costumes. Exatamente, antes de tudo. você tem o espírito da lei. O espírito da lei, ele cria uma lei objetiva. Sim. Você não pode simplesmente falar assim, vamos criar um espírito de tabu Mas o espírito religioso, tá? de tabu não precisa ser o que aconteceu formalizado. Claro que precisa ser formalizado. Não precisa claro ser. Que precisa. Não, acho Porque- que não. Claro Então que você não sim. entendeu nada do que eu tô falando. Entendi. O que eu tô falando é o O seguinte. tabu não precisa ser formalizado em lei. Renan, o que eu tô falando é o Não seguinte, precisa. cara. Ele pode ser um tabu, uma convenção social. Tudo bem, cara, só que o lance é o seguinte: se o cara quiser fazer uma peça, Jesus Cristo Trans, hoje, se ele fizer isso, ele vai estourar e vai fazer muito sucesso? Não, ele não vai. Por quê? Ele Porque vai. já Ele não vai. vai. Ele não vai. vai. Ele vai, inclusive, Ele pegar vai fazer financiamento do governo ele vai pra fazer isso. Isso Ele é vai outra pegar história. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer Calma. isso. Ele vai aparecer. Milhões de Rouanet. Cultura e vai bombar Silvio com isso. Almeida vai ver a peça Ele do vai cara. fazer A hora isso. que eu Inclusive puder, aqui a em hora que São eu puder, Paulo, a hora que eu né? puder, eu falo. Posso agora? Então vamos lá. Se o cara fizer uma peça de Jesus Trans, ele pode até pegar um financiamento do governo, que eu sou absolutamente contrário. Não é isso que está em jogo. Esse cara ele vai fazer um sucesso gigante. Não, ele não vai. Dentro de um público nichado, ele vai lá a lacrada dele, vai fazer lá o negócio da cena dele, beleza. Por que isso não fura bolhas? Porque já existe esse tabu social de que isso não é uma coisa aceitável. Mas Ok. tá cada vez mais normal isso, Arthur. É isso que a gente tá falando. Não, mas não acho que está cada vez mais normal. Tá. Óbvio Você que pode, tá. você pode dizer o seguinte: essas pessoas estão cruzando linhas que antes elas não cruzavam. Ok. Mas está cada vez mais normal? Tá Não cada vez mais não tá normal, mais sim. normal. Eu vou dar um exemplo para você. Se você pega, por exemplo, como eu falei, de novo, a peça Hermano Teu na Terra de Godard. Mas- Isso é uma peça considerada normal? É. Sim, É uma só- peça normal. Um tabu social
um tabu social que o Renan sugere que seja criado, ele pode se extrapolar a ponto de tirar uma peça normal de circulação por conta de uma falta de objetividade da linha de onde pode ou não ser cruzada? Sim, então isso é um problema. É isso que eu estou dizendo. Então, as coisas têm que ser isso objetivas. um problema. Eu não acho que isso seja um problema. Então, para você acha mais aceitável a gente ter uma margem de erro de tabus que empurram leis de formas absolutamente precisas do que, de fato, você objetivar. Mas acho que o Renan não falou nem de lei. Pode, ou não que Eu não pode. falei de Ele lei. não falou nem mas de Mas lei. aí o lance é eu o tô seguinte, falando assim, Arthur, Seria só... um tipo de acordo tácito entre a Lógico, sociedade. mas isso porque já aí, tem. a Não, isso, isso já a tem. isso E não nós tem chamamos problema de isso ter. cultura, Isso a não isso nós tem chamamos de problema ter. Isso- costume. Não é uma- isso- não- a não é uma isso nós questão chamamos de de lei, é uma aprovação questão social. Eu não de discordo dessa defesa. parte, eu não discordo dessa parte. De Então- novo, sempre que eu e o Renan a gente discorda, a gente começa a ir para um caminho onde vocês vão para outros lugares, e a origem da discussão não é discutida. A gente começou essa discussão quando eu disse que eu não concordava com isso. Mas que não é porque eu sou politicamente correto que você não pode fazer representações anedóticas e satíricas a elementos religiosos. Então Eu acho você achou que isso pode, ok, sim. isso não passou nenhum limite. Tá, mas diz, por Caramba, exemplo. velho, que difícil. Não, Vamos ok, lá. mas esse falei- caso a específico, minha então. frase foi o Porque o seguinte. Hermanoteu é um foi ambiente contra, eu sou fechado. contra Esse isso. daqui é diferente. Sou contra. Inclusive, eu tuitei e zoei isso, inclusive com o Islã. Hermanoteu é um ambiente fechado, beleza. Foi entendi. justamente o que eu Ok, falei. só que. Ok. Foi justamente o que eu falei. Só que você acha que a gente não deveria fazer nada enquanto cristão? Você não é cristão, mas. Depende. O que é Isso não fazer daqui. nada? Eu acho que tem que ter marcha? Tem. Eu acho que tem que ter boicote? Tem. Eu acho que tem que ter uma resposta? Tem. Aí é que tá. Beleza. Então você tá não, concordando beleza. com o Renan. Não. O Renan chegou a um ponto de falar assim: talvez você tenha que ter consequências de violência e opressão. Não, ele não eu falou, não falei. gente, Arthur. Falou. Eu não Desculpa. Ó, falei. se tem Não, uma coisa. falou. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu já sou especialista em Não, renanzices. não. Eu sou especialista em pegar trechos do que o Renan fala, que eu sei que ele vai esquecer, porque ele falou no meio do flow, e jogar depois contra ele. Vocês podem voltar na live. Eu perguntei explicitamente isso, e ele respondeu que sim. E, de novo, é a mesma história da nossa discussão do Pollock. No final das contas, eu entendi o que era aquilo e falei, eu entendo e não gosto. Aí a gente foi para uma outra discussão de que eu não entendi aquilo. Depois todo mundo pode voltar na live e ver que eu estava certo. A mesma coisa Posso aqui. só- Eu estou falando o seguinte, só- eu não acho que isso é aceitável. Arthur Eu tá acho doidão, que tabus velho. sociais são Arthur tá bons doidaço. desde que... Desde que você concorde com eles. Não, lógico que não. isso. Lógico que não. Desde que Arthur E não Duval faça nada. concorde Eu com não eles, consigo acha terminar minha sensato. frase. É Eu isso. não consigo terminar minha frase. Posso terminar? Vai, fala. Desde que, quando você tiver que desenhar a linha, ela seja uma linha objetiva. Por exemplo, A linha você objetiva pode... é o quê, então? Vamos lá. Você pode, por exemplo, agredir uma pessoa que fez piada de Jesus Cristo? Não. Isso já é tipificado em lei, Arthur, então não vem ao caso. Então, mas é porque você tem uma lei objetiva que Mas não é que deixa não- com que isso Então aconteça. você está falando Quando que isso eu é um perguntei social. pra Você está você, falando de um quando tabu, eu uma norma perguntei, social transformada em lei. quando Vamos eu voltar para a perguntei questão pra você, cultural e pro tabu. Que eu quando não falei, quando eu não perguntei falei pra você, normatização. falou sim. Quando Tá. eu perguntei pra você se seria aceitável algum tipo de opressão, inclusive violenta, você falou, acho que sim. Acho que sim. Vamos dá uma lá, pensada vamos lá, e falou que sim. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui. A partir do momento que você não tem uma linha dentro da lei traçada, e eu tô falando que você vai ter que impor o cristianismo, se quiser se fazer respeitado, ele vai ter que se impor dentro de uma sociedade, tá? O cristianismo Através vai de lei? precisar de tabus. Primeira coisa, eu tô falando de tabus e convenções sociais. Antigamente acontecia através de lei, porque o Estado e a religião se misturavam. Você é a favor de votar nisso? Eu não sei, Arthur. Eu sou contra. Olha só, eu sou a Sou favor. absolutamente eu sou a contra. favor de não viver nesse caos que nós vivemos, tá? Eu acho que Aí, cara, que Calma. argumentinho pra ganhar debate. Não, só que tudo bem, mas o que você Pelo propõe? amor de Deus, é a mesma Arthur. coisa que eu quero falar assim, eu sou contra o Puta que capitalismo. pariu, Por quê? Arthur, deixa eu Porque eu terminar sou de contra o falar. acúmulo de riquezas. Deixa eu terminar de falar. Só Arthur falar, vamos lá. Vai lá. Vou começar a mediar aqui, vai, Renan. Não. O ponto que é o seguinte. Você tinha em um... Não exatamente a mesma religião, mas com o arcabouço liberal do Estado laico, não só aqui, mas especialmente nos Estados Unidos, ou vários países da Europa, vamos dizer, uma legislação que permitia a crítica religiosa. Só que o mundo hoje não é o mesmo do mundo naquela época. O que eu quero dizer é o seguinte, que com o mesmo tipo de norma, com o mesmo tipo de lei, você tinha culturas diferentes e tabus diferentes se estabelecendo. Logo, você tem as normas, os tabus sociais e culturais sobrevivendo ou não dentro de ordenamentos jurídicos que são, em grande medida, dentro do Estado liberal, tratando assim de princípios gerais do Estado liberal, princípios bem gerais, estou falando de legislações específicas. Você tem eles sobrevivendo. O ponto é, você fazer este tipo de piada nos Estados Unidos, que sempre foram muito abertos,
Tá, você fazer uma piada de cunho religioso nos Estados Unidos nos anos 30 ou no final do século XIX é diferente de você fazer esse tipo de piada hoje. Por quê? Porque certos tabus cristãos que existiam naquela época, mesmo sendo um lugar que permitia a liberdade de expressão, não são mais tabus hoje. Por quê? E eu acho que isso é uma evolução. Então você acha que isso é uma evolução. O que eu estou falando, porque você trabalha com um conjunto de premissas que no fundo está falando de um conjunto de valores seus. Você é um sujeito de valores liberais, você é um cara que acredita no discurso aberto para absolutamente tudo. Não, tá? não absolutamente tudo. tudo. Tá bom, então para quase absolutamente tudo. Não estou falando de bizarrice, estou sendo pé no chão. E eu estou falando o seguinte, que um cristão que acredita que o conjunto de valores deles é universal e não relativo. Sim. Ele acredita que esse conjunto de valores é universal. Se ele quiser, num estado laico, não num estado confessional, em que o lugar é oficialmente cristão, se fazer respeitado, ele vai ter que fazer com que os valores e premissas importantes para ele se estabeleçam nessa sociedade, se não por lei, por tabu. E o tabu vai se impor das mais diversas maneiras, ok? Ele vai se impor. Quando você fala assim, mas agora eu nem sei o que eu falei, eu acho que eu não falei isso, mas eu posso colocar aqui pra você. O medo, através da violência, eu não estou sugerindo que deva ser feito isso. Mas eu estou falando que isso também é uma fonte de respeito. Também entendeu? acho. Lógico Pronto. Por isso ela é. A galera tem medo de falar e de depois tomar uma bomba na frente da casa dele lá na França. Esse é um exemplo. Esse é um dos meios que se estabelece um tabu. Não vou falar nada do profeta Maomé. Entendeu? Agora, existem outros meios. A questão é, existem outros meios. Nos Estados Unidos, se você morasse lá em Nova York no final do século XIX, dificilmente você ia tomar uma bomba se você fizesse uma crítica ao cristianismo. Isso ia ser entendido como uma quebra de norma, uma quebra de convenção social. Assim como seria uma quebra de convenção social, eu fazer essa live, se não pelado, de sunga, todos nós de sunga. Todo mundo ia falar, cara, que inadequado isso aqui. Mas eu não sou a favor de quebras de convenções sociais, cara. O que eu tô falando... Quando eu falo de convenção social, é que o tabu é mais do que uma convenção social. A ideia de que você vai fazer uma piada com Jesus Cristo, ela ser entendida como algo ok, livre, aberto, que você vai falar na TV, significa que falar e fazer piada com Jesus Cristo não é tabu para absolutamente ninguém. Depende. Então depende. o papel do cristianismo e da sociedade é um papel menor. Isso depende. Não depende. Depende, sim. Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo claro. Se você pega uma pessoa que faz piada com hidrocefalia, essa pessoa, ela também está, entre aspas, ferindo um tabu, porque é um tabu não é um tabu, Arthur. Calma, cara. Em alguma instância é um tabu de você tirar sarro de pessoas fragilizadas. Existe ambiente para isso? Existe. Um palco de stand-up é um ambiente para que você faça isso. Da mesma forma que é o seguinte, eu não quero usar isso aqui como exemplo, sou absolutamente contra isso daqui. Então. Isso aqui eu sou absolutamente contra. Mas por quê? Porque está fora do ambiente em que isso se propõe. Se você quiser fazer uma peça onde você vai fazer isso, cara, boa sorte. O que eu acho que aconteceria hoje no Brasil, você faz uma peça dessa. Como eu falei, você vai ter meia dúzia de esquerdistas que vão lá, beleza? E você não vai ter nenhuma repressão violenta a isso, e eu não acho que tenha que ter. Agora, você comparou com a sociedade do início do século XX. Cara, no início do século XX, a gente teve debates que, a meu ver, são absolutamente travados e há um retrocesso por conta de questões puramente religiosas, como, por exemplo... pesquisa com célula-tronco, como, por exemplo, inseminação artificial. Mas como você tinha pesquisa com célula-tronco no começo do século XX? Não, cara, mas eu tô falando, você tem... Não existia isso, você tem determinadas travas sociais que impediram, muitas vezes, que houvesse financiamento para pesquisas científicas nesse sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos... Aqui, qual o avanço que tem mas Amanda, de novo, aí você está reduzindo isso ao seguinte. Então, eu só posso fazer coisas que eu determino que tem um avanço para a sociedade. Não, cara. Às vezes você quer fazer uma coisa por puro divertimento e você é só um idiota. Você tem que ter a liberdade de ser só um idiota. O lance é o seguinte, quando você começa a ter definições muito elásticas, com palavras como, por exemplo, respeito. Você tem que me respeitar. Tá? O que é me respeitar? Não, você tem que ter uma série... Você acha que isso foi um desrespeito? Com certeza foi um desrespeito. Com certeza foi um desrespeito. Mas não é todo desrespeito que deve ser proibido ou, como é que eu posso dizer, ou até reprimido. Por exemplo, quando eu faço uma piada que ofende alguém, em alguma instância, eu desrespeitei essa pessoa. Só que se eu estiver no ambiente certo para isso, esse desrespeito, ele é permitido. O problema é quando você extrapola isso.
O problema é por isso que a dose importa. A diferença entre o Arthur, remédio... você tá querendo uma dosagem em cima Claro de que existe uma em cima de uma dosagem. sensibilidade Claro que existe uma dosagem. subjetiva sua. Pô, não é subjetiva até minha. aqui é uma ameaça. Não. Até Quando aqui é- uma quando zoeira. é piada do stand-up. Não, Renan, ao contrário. O que eu tô falando é o justamente seguinte, pra se fazer por eu- respeitado... justamente por eu não Pra saber... se fazer respeitado, o cristianismo vai ter que se impor como tabu. Eu estou falando algo muito objetivo. Você falou assim, ó... Naquela época, no começo do século XX, tinha tabus. Tá bom, você tá falando se é melhor ou pior. Eu não tô nem entrando nessa discussão. Minha discussão é o seguinte. Mas eu tô falando assim, eu não tô entrando sequer nessa discussão. Eu tô só avisando. Por um cristão, se ele quisesse fazer respeitado, ele vai ter que impor certas coisas como tabu dentro daquela sociedade. Aí é trabalho dos líderes religiosos, dos pastores, dos padres, dos políticos que se defendem. É o seguinte, se eles não impuserem que tirar onda com Jesus é tabu, e para um humorista fazer a piada... ele vai fazer a piada dele, mas ele tá sabendo o seguinte, puta que pariu, eu vou fazer a piada aqui que vai... Você não vai ser respeitado. Cara, Ponto. Desculpa, É disso. Inclusive, Mas o verdade. papel de um humorista, às vezes, é isso. justamente fazer esse tipo de piada. Aquele tipo assim, essa Mas aqui no vai ser ambiente foda. controlado Mas eu dele. também, eu sou a favor disso. É o que eu tô falando, eu não sou a favor Mas disso. não tô O que falando eu que você é a favor disso. O que eu estou falando é entendi o seu seguinte, ponto. existe uma diferença. Existe uma diferença objetiva entre você querer traçar uma linha e falar, isso pode, isso não pode, que eu sou a favor disso. Onde é essa linha? Onde eu achar que é? Não. Justamente por eu não saber onde é essa linha, eu acho que a gente tem que buscar uma linha objetiva. Porque eu tenho um entendimento, você tem outro, Mas quem você vai tem dar a linha outro. objetiva? A lei? Aí que tá, a sociedade. A gente vai ter que sentar, Então, ver... qual sociedade? Através de uma lei? Ou Exatamente, através de uma lei. Mas, Arthur, Mas isso é um- existem convenções sociais... Para que você vão ter pra uma além lei, de um você tem que território. Você não ter- precisa de ter uma lei. Você pode simplesmente fazer a pessoa através de uma convenção. Por isso que tem os tabus. Por isso que você não precisa... Por isso que eu não falei que precisa entrar na lei. Eu até posso entrar no seguinte. E se for um estado confessional e funcionar melhor? Não tô entrando nessa discussão. Mas, então, porque eu uma tô falando o Olimpíada seguinte, passa a lei. tudo que você sequer falou em discussão. objetivamente, tudo que você falou O que eu estou objetivamente, falando, Arthur, é o marcha, seguinte. sou a favor. Arthur, Cancelamento. não é sobre sou a você, favor. não é sobre você essa história, Não, Arthur. a história é sobre nossa discordância aqui. Você tem um A ponto de vista, eu tenho um história, outro eu ponto de estou vista. falando o seguinte, que o que eu cristão, estou para se falando, fazer o que eu estou representado- falando é, o que você citou objetivamente, eu não discordo. E não estou falando que a discussão é sobre mim. Eu estou falando, a nossa discussão aqui está sobre um ponto que as coisas objetivas que você citou, eu sou a favor. O problema é quando você dá uma definição ampla do que é o respeito através do medo, e aí eu falo, isso pode ter problemas. Então vamos lá, então é o seguinte, então eu vou voltar e eu vou ser bem claro. Como tá Se aí o o chat? Cristo- A galera tá gostando, não tá? E eu posso falar, a Mas gente tá ó, com- zero... Então. Zero clubes, mas uma notícia maravilhosa. A gente tá nos dois canais. Sim. Um canal tá com 1.900, outro tá com 1.800. E Ou seja, a gente tá abri com o- quase 4 mil pessoas somadas. Eu Deixa eu abri só o falar uma YouTube, a coisa. primeira coisa que apareceu foi o canal azul. O canal Peraí, azul. boa. você falou que não viu qual. O azul, eu vi o azul, eu não vi o vermelho. Então o vermelho é que tá fudido. Vermelho É, é o vermelho que a vermelho gente tá faz E com assim, strike. o azul, ele não tem Tanto sangue. strike, desculpa, ele não tem tradição de live mais. Então a gente puxava a live no azul e ia super mal. Pra ele tá melhor do que o vermelho, É porque realmente tem um o- strike a gente algoritmo. tem quase 4 mil pessoas. Morreu o assunto das baladas, né? Não, Não, vamos não, entrar, acho que- vamos não, entrar, Vamos vamos entrar, entrar. vai. mas termina que tá falando Então, legal. pra O que ter você aqui, assim, fala? o que eu Você quero vai dizer é ser o bem seguinte, claro, você falou. Vou ser ultra claro. Se o cristão quisesse fazer respeitado, mesmo numa sociedade laica, mesmo sem se impor através de projetos de lei, tipo, está proibido zombar da imagem de Jesus. Você consegue ter uma sociedade laica que mesmo assim coloque isso em lei. Sim, eu Você concordo com consegue. isso. Eu estou falando que, mesmo sem precisar colocar isso em lei, se ele se estabelecer como tabu, ele vai conseguir evitar isso. Só que estabelecer a religião como tabu pressupõe força social, representatividade social, relevância social, força na formação de cultura, ocupação de espaços hoje que são ocupados pelo adversário dele, seja judiciário, mídia, imprensa, blá, blá, tal da catedral e tal. E isso eles não estão fazendo. Então, o meu ponto é o seguinte, que eu volto a colocar, que se o cristão não transformar as coisas novamente em tabu, isso vai acontecer. Porque a sociedade laica, ela se encaminhou para isso. As coisas estão se encaminhando para isso. Com uma gorda... Esse exemplo aqui não é meramente anedótico. Cara, isso é uma Olimpíada, a abertura de Olimpíada sendo transmitida para o mundo inteiro. Vamos dizer, 2 o horas Comitê da Olímpico tarde. francês achou por bem Aqui. fazer uma representação humilhando a maior religião do mundo. Isso, eu acho isso um Mas completo você tem que dizer, absurdo. assim, eles cruzaram uma linha. Mas isso é dentro do... Por isso que eu falei que essa é uma sensibilidade subjetiva sua. Se eles cruzaram uma linha ou não, é porque eles se sentiram à vontade, porque dentro da sociedade laica francesa, isto talvez seja norma e ninguém ligue. Sim, mas a gente tem uma Agora, aí diferença. o ponto.
por um francês, se ele quiser fazer isso ser respeitado, ele não vai ter que depender da boa vontade do inimigo dele em respeitá-lo baseado no princípio de que estou desrespeitando uma religião. Porque isso é um bom senso que você está pedindo, que você falou que você teria, mas que eles não têm. Não, mas ele só vai ter... Mas você não pode depender do bom senso alheio. Então pronto. E Então como é que você deve depender do bom senso alheio? Ou por lei ou por medo. Não, mas é que... Toda norma pressupõe uma e que, sanção. teoricamente, Uma norma 65% da França é católica. Então, mas aí eu vou Ainda. te falar uma coisa. Aí eu não sei, o Renan vai entender mais disso que eu. Eu acho que um francês se sentir à vontade de fazer isso lá é muito mais previsível do que aqui. Por quê? Eu entendo que a França é composta por pessoas que adoram essas quebras de tabu. Como você falou no começo, a França adora ser revolucionária, né? Lá é o berço de todos os esquerdistas, né? Os esquerdismos são todos lá, né? Então, eu acho que isso lá é uma coisa muito mais previsível e esperada do que, por exemplo, em outros lugares. Se a sociedade brasileira está se encaminhando para esse lugar, aí eu vou te dizer, é porque nós não estamos... Eu não acho que nem pela falta de existência do tabu. Eu acho que nós estamos deixando de ocupar os espaços de poder e cedendo a essas pessoas. Agora você concordou com o Renan. Beleza, mas vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do que eu acho que acontece aqui. A gente, por exemplo, vota em... Fala um deputado muito bem votado que não é cristão, ou que... Não, um exemplo. Vamos falar do Cajuru. O Cajuru é um cara que ele se elegeu na última eleição com voto conservador. Ele é um cara que falou, não, esses esquerdismos é um absurdo, o PT só tem ladrão, tô meio que com o Bolsonaro aqui e tal. Esse cara entrou lá. Esse cara, se ele achasse que isso tá no hype, ele apoiaria? Apoiaria. Então aqui nós temos um problema diferente. Eu acho que nós temos uma crise de representação. Enquanto lá na França não. Eu acho que lá isso é meio que a representação do que eles são mesmo. Eu acho que eles são isso daí. Eu entendo a França como algo que, beleza, eu espero que na França tenha uma abertura patética como essa. Não, tudo bem. Então eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma crise de representação. Por isso que eu não acho que seja necessariamente uma falta de tabus. Porque eu acho que existe o tabu. Por exemplo, quando o Porta dos Fundos... Eu acho que não existe tabu. Acho que existe. Quando o Porta dos Fundos fez piada com Jesus, né? Sofreu ali um certo cancelamentinho e ele teve que falar, não, eu fiz também piada com muçulmano, fiz piada com matrizes africanas, etc, etc. Chegou ao ponto de, por exemplo, ter 3 deputados, como era o nome do cara do Patriota lá? O de cabelo branco que levou a gente na reunião com o... Puta que pariu, mano. Caralho, velho. Era tenente alguma coisa? Tenente Coimbra? Não, um veão, cara. Ah, que era da Lesp? É. Meu Deus do céu, tenente... Era... Puta, eu tenho que lembrar o nome dele. Sim, é um tio bigode. Então, tinha lá o irmão do... Olha só que coisa. O irmão do Dávila, que era o Frederico Dávila. Esse cara era Nascimento. Era Tenente Nascimento. Tenente Nascimento. E mais um, acho que foi o Danilo Balas, agente federal Danilo, acho que foram esses 3, querendo fazer uma CPI na Lesp pra investigar o Porta dos Fundos, porque eles fizeram piada com Jesus gay. Cara, isso é cruzão ali, então existe o tabu. E esses caras foram reeleitos, alguns deles, né? Um não foi, 2 foram. Então o tabu existe, cara. Ele só não tá na medida que você está arbitrando, que seria ideal. Sim, o tabu... Eu acho que o tabu não existe. Tá enfraquecido. Mesmo aqui. Mesmo ele... Aí a gente tá... É uma discussão, a gente se envereda pra um outro campo. Que é tipo, o quanto é tabu, o quanto é espetáculo, o quanto é tentar chamar atenção fingindo, flertando. Claramente não há uma convenção social percebida pelas pessoas. E nem das instituições. Também não. Porque assim, e isso também é um ponto. Né? Você não vê, por exemplo, o Papa falar que isso tá errado. E isso deveria o Papa se pronunciar enquanto Igreja Católica.